Tudo Oi, bem, tudo bem? Jusilene? Então, eu me chamo Juscelênia Cássio, eu moro aqui na Itália há 17 anos, sou do Brasil de Fortaleza, Ceará, nasci em Fortaleza, no Ceará, e eu sou cake design, né? Eu sou confeiteira aqui na Itália. Deixa eu te perguntar, em qual cidade você está morando? Como é que estão as coisas por aí, em relação ao resto do país e o que a gente aqui do Brasil sabe sobre a Itália? Ah, tá. Então, olha só, eu moro em Turim, aqui na Itália, né? Na região Piemonte. E assim, a situação ainda continua crítica, né? Como todos estão vendo sempre na televisão, nos meios, né? A internet, no meio social. Então, o que acontece? Continua tendo uma grande quantidade de mortes. A gente continua em casa, já tem mais de um mês. Eu ainda não saí de casa de jeito nenhum, só o meu esposo que sai para fazer as compras, né? E as compras seriam o quê? Alimentos, remédios, se em caso a gente precisar, entendeu? Mas já tem mais de um mês que a gente está em casa e realmente não podemos sair, né? A polícia está na rua controlando, o exército também. A minha cidade e a região em si, Piemonte, ela está em terceiro lugar, de terceiro para o quarto lugar de mais contagiados aqui na Itália, tá? Em primeiro lugar está Milano, né? Milão, que é na região de Lombardia, entendeu? Quais são as principais medidas que o governo local da sua cidade está tomando para as pessoas, por exemplo, ficarem em quarentena? Você disse que a polícia está na rua, então é uma quarentena obrigatória. Quais outras medidas que o governo está tomando? Na realidade, o que foi que aconteceu? Cada semana, o presidente do conselho, ele abre um decreto, um novo decreto. Na realidade, não é só em cada semana, é quando a situação está bem crítica, ele resolve abrir um novo decreto, né? Então, o que acontece? O último decreto, ele estabeleceu que até o dia 13 de abril nós devemos estar em casa, não podemos sair. O que acontece? Para sair, a gente precisa de uma folha, no qual se chama uma declaração, na realidade, né? Uma autocertificação de que a gente está saindo por um motivo justo, né? Não é um motivo banal. E o que acontece? Se em caso a gente sair, até andando na rua, não só de carro, se em caso a gente sair e a polícia nos pararem, aí o que acontece? Você tem que mostrar essa folha. E o que acontece? Esse módulo. Se você não tiver o módulo, você leva uma multa. Além da multa, pode acontecer de que, se você não comprovar que realmente você está saindo por um motivo justo, por um motivo de extrema necessidade, a gente tem essa multa que varia de 300 euros até 4.000, que antes era até 1.000, agora eles aumentaram até 4.000, então para o pessoal realmente não sair de casa, certo? Ou então, se o policial perceber que você está mentindo, né, existe toda uma precaução para isso. O que eles fazem? Eles tomam uma medida de possivelmente até lhe levar para a prisão, entendeu? Você pode ficar preso vamos dizer, desobediência, né, pela lei, entendeu? Pelo decreto. Então, assim, já que o seu marido que está saindo de casa, ele chegou a te comentar, te relatar se tem pessoas na rua ou se é realmente assim, para só até o supermercado, farmácia, vocês realmente não veem pessoas andando na rua e meio que batendo de frente aí com o governo? Ainda tem muita gente na rua. Ainda tem muita gente desobediente nesse sentido. E o que acontece? Aqui na minha cidade, o que está acontecendo? As pessoas estão marcando de se encontrar na fila do supermercado. Olha a situação. Uhum. Então, é assim, existe um supermercado aqui na minha cidade, o Carrefour, que ele é muito grande, então ele chegou até meio quilômetro só de fila. Eu tenho até uma foto desse supermercado. Eu fiz um vídeo antes, no primeiro dia de quarentena. Aí a fila era pequenininha, umas 15 pessoas. Agora chega até meio quilômetro, 500 metros só de fila no supermercado. As pessoas levam até 3 horas para entrar no supermercado, é um absurdo.
E chegou a ter desabastecimento? Faltou alguma coisa? Não, não chegou. Nos primeiros dias, sim. Nos primeiros dias, as pessoas realmente se desesperaram e estavam, assim, levando tudo do supermercado. As prateleiras estavam praticamente, assim, bem vazias os primeiros dias. Mas aí depois eles foram repondo, eles foram pedindo à população que tivesse calma, paciência e que não se apavorassem, que tinha comida. E tem, realmente tem até hoje. A única falta do que ainda, tipo assim, que a gente ainda sente falta ainda e que não consegue encontrar no mercado é as máscaras e o higienizante das mãos, entendeu? E luvas, né, que tá sempre em falta. E deixa eu te perguntar, como é que vocês estão fazendo para se alimentar? Vocês estão só comprando comida em supermercado, fazendo em casa, ou vocês chegam a comprar delivery e os restaurantes estão fechados? Olha só, alguns restaurantes adaptaram o sistema de delivery, que aqui na minha cidade, na realidade aqui na Itália toda, eles são um pouco ultrapassados nessa coisa de delivery, né? São pouquíssimos locais que oferecem essa possibilidade. Mas alguns restaurantes estão fazendo sim, pizzarias. A gente, de vez em quando quer comer uma comida diferente, como a gente já fez, a gente pediu na pizzaria e eles vêm entregar em casa, tá? Mas, na maioria das vezes, eu prefiro fazer a comida, né? Porque eu acredito, assim, que existe aquela coisa, eu não sei como é que tá vindo a proveniência, eu não sei como é que eles estão realmente fazendo, porque o vírus está por toda parte. Então, trabalhar com comida, como eu sei que eu trabalho com isso, que a gente realmente precisa ter na parte sanitária tudo muito perfeito, tudo muito limpo, então eu não sei como é que vem a proveniência, então eu estou evitando. Eu pedi uma vez só pizza, mas agora eu já parei. Eu estou trabalhando, fazendo as coisas em casa, comendo coisas que eu próprio consigo confeccionar, certo? Você chegou a conhecer alguém que teve a doença? Ou está com a doença? Não cheguei a conhecer ninguém que estava com a doença. Tem alguns brasileiros aqui, sim, que postaram nas redes sociais, mas de outras cidades, tipo Verona, que é ali vizinho a Veneza, entendeu? Uma brasileira que ela estava grávida, teve que ter um neném, essas coisas assim, mas de conhecidos nossos, nenhum. Graças a Deus, né? Que bom. Agora eu vou fazer algumas perguntinhas referentes à Itália. Como a Itália agora é o país com o maior número de casos e está escalando aí o número de mortes, eu queria saber mais ou menos quando foi que você descobriu os primeiros casos e soube que a doença estava crescendo no país. Qual que foi o seu primeiro sentimento, as primeiras medidas que você mesma optou por tomar? Como é que aconteceu isso? Então, foi assim, foi no carnaval, a bomba, vamos dizer assim, se estourou no dia 23 de fevereiro, né? A minha filha tem 12 anos, então ela estava de férias da escola, porque aqui também no carnaval, né, eles ficam uma semana de férias. Então, o que acontece? Ela já estava de férias e foi quando eles adotaram a medida de que não iam suspender o carnaval de Veneza, que é um dos principais que tem aqui, na realidade é o principal, né? É o mais conhecido, o carnaval de Veneza, por conta exatamente do contágio, que começou na região de Lombardia, que é em Milão, entendeu? Aí, daí, então, desde o dia 23 de fevereiro, a gente começou a tomar precaução. Foi exatamente no dia que eu corri para ir no supermercado e estava uma loucura. Muita gente, o povo pegando as coisas assim, colocando nos carrinhos. Eu disse, meu Deus, que loucura, o que está acontecendo? Sabe? O povo realmente com medo. Então, a precaução foi essa. A gente procurou fazer uma compra bem básica, assim, mas com bastante coisa, para não deixar faltar água, principalmente. Porque aqui a gente compra água mineral são em garrafas, não são aqueles garrafões de 20 litros. Né? Então, são em garrafas de 1,5 litro, 2 litros. Então, compramos bastante água e ficamos em casa. E até hoje eu tô aqui, né? Só que a gente não conseguiu já comprar máscara no outro dia, no dia 24, a gente já foi procurar, já não tinha mais. Sabe o que as pessoas assim, ó, no estalar de dedos, todo mundo saiu correndo no meio da rua e os carros, assim, o trânsito lotado, assim, tudo muito cheio, tudo, sabe? Foi um congestionamento muito grande, foi bem complicado quando estourou isso na televisão. A gente chegou a ver em algumas reportagens aqui do Brasil de pessoas que moram na Itália
que o governo estava fazendo algumas determinações e alguns supermercados, por exemplo, estavam colocando faixas para delimitar 1 metro de distância entre as pessoas. Isso. Isso está acontecendo na nossa cidade? As pessoas estão respeitando? Porque você falou que o supermercado está cheio, né? Eles estão respeitando essa Não, mas é cheio fora, não dentro. Ah. A fila realmente é exatamente isso. É 1 metro de distância. Por isso que chegou esse supermercado que eu falei para você, chegou a 500 metros. Porque é a distância de 1 metro, no mínimo. No mínimo, 1 metro de distância até na fila lá fora. Certo? Até na fila lá fora. Então, o que acontece? Dentro, sim, eles estão delineando. É 1 metro de distância de um para o outro. Porém, só entra uma certa quantidade. Dependendo do tamanho do supermercado, às vezes só entra 2 pessoas. De 2 em 2. De 10 em 10. De 15 em 15. Esse supermercado que eu fui, que ele é um dos maiores que tem aqui, ele só entrava de 15 em 15. Esses itens essenciais, como máscara, álcool em gel, que você me disse que faltou logo no segundo dia que o surto começou por aí, ainda estão em falta? O governo divulgou se vai tomar alguma decisão em relação ao déficit desses materiais que são essenciais para o combate à doença? Olha só, em algumas farmácias ainda está em falta, mas já no mercado já tem, tranquilamente. O problema é que, na realidade, no começo, eles diziam que eram só os infectados que utilizavam a máscara. Agora, eles mandam todo mundo usar, porque ninguém sabe quem realmente está com coronavírus ou não. Então, eles fizeram essa precaução, pediram para que as pessoas realmente saiam de luvas, saiam com máscaras, utilizem todas as como que eu posso dizer em português, as medidas de higiene sanitária. A gente, quando chega em casa, não pode usar o sapato, não pode entrar com o sapato dentro de casa, porque foi atestado de que também tem o coronavírus, ele pode pegar no calçado. Então, a gente deixa do lado de fora e troca roupa, faz tudo. Todos os procedimentos possíveis de higiene. Outra coisa que eu vi muito interessante sobre a Itália é que os vizinhos estão meio que fazendo um momento de união, fazendo com que isso aproxime mais as pessoas que moram perto uma das outras. Como é que tá a sua relação com seus vizinhos? Você tá falando um pouquinho mais com quem mora perto de você? Como que é isso tudo aí? É assim, na realidade, os vizinhos é só da sacada, né? A gente se frequenta da sacada, certo? Não tipo assim, de se encontrar, de tudo muito, sabe? Hoje a gente se cumprimenta aqui muito apertando a mão, né? Ou então dando 2 beijinhos. Hoje a gente se cumprimenta assim, como os chineses, entendeu? Só com a cabeça. Mas, não, agora aqui, a gente tá assim, a gente se fala só mesmo da sacada do prédio. Eu moro em apartamento, né? Então, as pessoas, até no começo também teve muito isso. Palmas, aplausos para os enfermeiros, médicos, essas coisas, música, de vez em quando tem. O pessoal, né, na sacada dos prédios próprio ali, eles estão fazendo esse tipo de coisa. E se cumprimenta só assim. Como é que você está agindo em casa durante a quarentena? Você está evitando ver noticiário? Você está tentando fazer coisas... Você comentou que tem uma filha mais nova. O que vocês estão tentando fazer para se distrair, para tirar um pouquinho a cabeça do que está acontecendo no mundo agora? No início, o que foi que aconteceu? Eu fiz uma reunião aqui em casa, entre nós 3, e aí a gente, olha, vamos tentar ao máximo possível, a gente sabe que no mínimo é 1 mês, todos 3 em casa, olha só, né? Pré-adolescente, esposo, tudo, então vamos tentar ao máximo possível a gente preencher o nosso tempo com coisas realmente úteis, né? E não brigar, discutir, se estressar, essa coisa, tá dando certo. Então, o que a gente fez? Eu não tô assistindo noticiário mais, porque tava demais. Até agora, se eu ligar a televisão, só sai notícia do coronavírus o dia inteiro. Então, eu decidi não absorver isso para mim, sabe? Minha filha tá tendo aulas pela internet, né, online. Então, a gente tem um dia, o espaço, o horário que ela tá estudando. Então, a gente ajuda ela a estudar. Uma outra hora eu tô fazendo algumas receitas na cozinha. Uma outra hora limpando a casa. Um outro período, assim, um certo horário de noite, eu já tô no Netflix. Todo mundo no Netflix,
assistindo série. Então, a gente tá assim, tá vivendo assim, dia após dia. Você tá há muitos anos aí. Você chegou a pensar em voltar pro Brasil quando o surto piorou aí? Não, eu pensei em não voltar exatamente porque eu sabia que ia chegar no Brasil, como em todo mundo. E assim, na realidade, aqui a gente tem uma grande vantagem, sabe? O sistema de saúde é muito bom. Então, o que acontece? Eu não pensei em nenhum momento, eu fiquei realmente preocupada com os meus familiares no Brasil, como eu ainda estou preocupada. Até porque meu pai e minha mãe, eles estão no grupo de risco. Porque meu pai, ele já fez 3 pontes de safena, é hipertenso, diabético, né? Tem mais de 65 anos. Minha mãe também já tem uma válvula no coração, tem quase os mesmos problemas que meu pai. Então, a minha preocupação é com eles lá, mas eu não pensei em voltar. Não pensei. Aqui a gente está bem seguro, sabe? Se você ficar em casa, você está seguro. Basta que você realmente respeite essa parte da precaução sanitária. O resto tá tudo bem, entendeu? Você comentou Lá rapidamente. fora que tá a guerra. Exatamente. Fora de casa, né? Você comentou sobre o sistema de saúde daí. Ele é público ou ele só é privado? E como é que tá a condição dos hospitais daí? Olha só, não, os hospitais, eles são públicos, tem algumas clínicas privadas, mas a maioria é público, a gente não paga nada para ir no hospital. Cada pessoa, quando recebe uma têssera, que eles chamam, né, que é um cartão de créditozinho assim, sanitário, a gente tem direito a um médico particular, grátis, pelo governo. Então, o que acontece? Por exemplo, minha filha, ela adoeceu, passou 5 dias de febre, e eu tive que ligar para a guarda médica, né, para poder eles verem como é que eu poderia proceder, né, se eu tinha que ir para o hospital, se não tinha, porque ela já estava com bastante dias em febre. Eles passaram o remédio pelo telefone, o nome do remédio, depois mandaram o endereço para o meu esposo ir buscar, um papelzinho, tipo assim, uma declaração. Você vai na farmácia, compra o remédio sem pagar nada. A gente não pagou nada do remédio, do antibiótico, né? Tudo isso o governo dá, certo? Sem pagar nada. O que foi que aconteceu? Ela continuou com febre. Eu liguei para a pediatra dela, também particular, mas por conta do governo, eu não pago nada. E ela orientou todas as medidas do que tinha que ser feito. Geralmente, eles vêm até em casa, se o paciente não pode ir até o consultório. Só que nesse caso, foi adaptada uma medida que eles não poderiam mais por conta desse problema do coronavírus, certo? Então, o que a gente poderia fazer? Se a coisa realmente fosse muito grave, tinha que chamar a ambulância, entendeu? Não foi necessário, graças a Deus. Mas é assim, o sistema é muito bem assistido, entendeu? Isso a gente realmente não tem do que reclamar aqui. Ótimo, muito bom. Assim, agora a gente está chegando aos quase 20 minutos de entrevista. Eu vou fazer uma perguntinha para a gente fechar e encerrar. É uma opinião que eu queria ter sua, porque alguns governantes acham que a economia e a saúde não são complementares na tomada de decisões e acabam querendo priorizar um em detrimento do outro. Qual que é a sua opinião sobre isso? Olha só, eu acho que exatamente um está colegado com o outro. A gente tem que respeitar as duas coisas, mas na medida perfeita de equilíbrio, entendeu? É o meu ponto de vista, tá? O equilíbrio da economia com a saúde. Como eu estou vendo muito isso pela internet, né? O que está acontecendo no Brasil, essa briga de governadores com o presidente a respeito da economia, mas existe medidas como aqui está tendo. Olha só, aqui como é que é a medida? E eu admiro isso. A medida é assim, cada semana eles vão vendo como é que está a situação e vão tomando medidas, né, para melhorar tanto na economia, para não piorar tanto, né, porque a gente sabe que todo mundo, o mundo inteiro está um caos por conta desse coronavírus, por conta da pandemia. Justo? Então, o que acontece? Eles aqui estão fazendo essa medida. Algumas coisas não podem pararem por conta da economia. E, entre outras coisas, como, por exemplo, o meu marido, ele trabalha com construções. É uma coisa que não é preciso mexer agora, então está tudo parado, essa parte está parada, entendeu? Então, para gerar empregos, essas coisas, eles permitiram algumas profissões de continuar trabalhando,
certo? Mas mantendo sempre a precaução a respeito dos idosos, das crianças, essa coisa de estar longe, de estar tomando a precaução de sanitária, entendeu? Sim. É isso que eu penso, deve ter um equilíbrio, precisa ter um equilíbrio, né? Tanto na parte da economia como na parte da saúde, sim. Sim. Muito obrigada, Juscelene, gostei muito da nossa entrevista, foi muito proveitosa. Olha, foi um prazer te conhecer, foi um prazer conversar com você. Obrigada. Tá bom? Tchau, tchau. Um beijo, fica com Deus, tchau, tchau.